Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, falando da verdade, da palavra de Deus e dessa carta tão especial, né, que João endereçou ao irmão Gaio. E como já foi feita a introdução pelo presbítero Rendel, falou de várias situações ali, o quanto Gaio era amado, né? Então, essa parte da introdução nós iremos pular. E a grande ideia, né, meus irmãos, dessa carta é: o bom testemunho cristão persevera na verdade, enquanto rejeita a conduta reprovada. No domingo passado, o presbítero Rendel, né, colocou ali seu primeiro tópico, né? O bom testemunho cristão é marcado pela fidelidade à verdade. Os primeiros 4 versículos, né, abordou sobre a questão da saúde, sobre a questão da fidelidade na verdade. E hoje nós falaremos um pouquinho também sobre fidelidade, tema que é recorrente nessa carta. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na terceira carta de João, para nós fazermos novamente a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Não é uma carta muito longa, então nós conseguimos, a cada pregação, conseguiremos ler novamente para que o contexto esteja bem marcado em nossas mentes. Amém? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua providência em nossas vidas, ó Pai, pela tua soberana vontade, Pai. Obrigado por cada irmão, Pai, que está aqui presente, que está aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo, Pai, possa agir em nós, nas nossas mentes, nos nossos corações. Coloca diante de Ti, Pai, toda a nossa concentração, Pai, para que possamos absorver, Pai, aquilo que a Tua palavra tem para nós, Pai. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos a Tua orientação, Pai. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando, né, o que foi exposto no domingo, nós temos aqui esse contexto, né, essa carta. Ela foi escrita pelo apóstolo João, endereçada ao irmão Gaio. Tá? Estima-se que João estaria em Éfeso e a situação
A localização onde Gaio estava é desconhecida. No entanto, os estudiosos acham que é ao redor da igreja de Éfeso. Então, o que acontece? João encoraja Gaio a ele continuar fazendo o bem, a ele continuar amando os irmãos, recebendo os irmãos. E Gaio é um irmão que é muito fervoroso, um irmão que é consagrado, um irmão que usa das suas posses para abençoar os outros. Não sabe-se se ele era algum líder, né? Ou tinha algum cargo naquela igreja, mas o que se sabe é que esse irmão teve um grande destaque pela sua misericórdia na vida daqueles irmãos, pelo seu serviço. Ele gostava de servir aos outros, e isso deixou evidente na carta de João. E João escreve essa carta a Gaio, dando algumas recomendações e também frisando a sua fidelidade, frisando o quanto o seu serviço ali na obra do Senhor é importante. Está claro na terceira carta de João, que Gaio é amado. E esse adjetivo é muito usado por João. Só na primeira carta de João, ele fala 4 vezes a outros irmãos. No entanto, nessa terceira carta, ele fala mais 4 vezes somente a Gaio. E isso enfatiza, né? Isso demonstra o quanto ele era amado pelo apóstolo João. E o irmão Rendel, na semana passada, ele falou no versículo 4, né? Que João tinha muita alegria, porque ele viu que os seus filhos estavam andando na fé. Então isso mostra também que Gaio era o seu filho na fé, era seu discípulo. Então ele aprendeu a como ser amoroso com os irmãos, com João também. Então há outros cristãos com esse nome de Gaio no Novo Testamento. No entanto, quanto a esse Gaio, parece que só tem nessa carta, na terceira carta de João. Então, no primeiro tópico, eu já gostaria de iniciar o subtópico, né, o subtítulo. O bom testemunho cristão é marcado pelo serviço fiel indiscriminado. Nós faremos a leitura novamente do versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Então, aqui o apóstolo João enfatiza a fidelidade, novamente, de Gaio. Ele está mais interessado no caráter de Gaio do que propriamente dito do seu serviço. Por quê? Porque Gaio é seu filho na fé. João sabe que aqueles irmãos que foram enviados a Gaio, ele sabe que o Senhor cuidaria daqueles irmãos, mas saber que o seu filho na fé demonstrou um caráter amoroso com aqueles irmãos trouxe grande alegria a João. E como se trata, como é muito abordado aqui nesse versículo, a respeito da fidelidade, do seu serviço fiel, indiscriminado, sem olhar a quem, nós falaremos um pouco do conceito de fidelidade. Fidelidade é caracterizada por uma inabalável afeição ou lealdade a alguém ou algo. É a qualidade que caracteriza aquele que persevera em atitude de obediência e fé. E no Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos vários exemplos de fidelidade e de infidelidade também. No entanto, eu vou destacar 2 versículos. Diz ali, em Deuteronômios, que Deus esconde a face dos filhos aos quais falta fidelidade. Nós sabemos que o povo no deserto foram muito abençoados, né? Eles foram muito protegidos. No entanto, eles demonstraram com o tempo a infidelidade ao Senhor. E olha só o que ele fala em Deuteronômio 32, 20. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Nós sabemos que o verdadeiramente justo é aquele que vive pela fidelidade. E isso se confirma em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Então, meus irmãos, nós temos essa característica, que não é somente uma qualidade, ela é uma característica do cristão.
A fidelidade não é apenas um ato, não é uma ação, não é aquilo que você faz uma vez e depois não se repete mais na sua vida, mas é algo que está no cerne da vida do cristão. Deve estar enraizado, sedimentado na vida do cristão. E nós temos um exemplo muito apropriado no Antigo Testamento, que é a vida de Abraão. Abraão, pela fidelidade, pela fé na promessa de Deus, ele obedeceu. Ele andou de tenda em tenda, andou de lugar em lugar como um estrangeiro. E isso é bem exemplificado em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, Abraão recebeu a promessa de Deus, e ali ele foi fiel, mostrou fidelidade. Isso não quer dizer que Abraão não pecou. Isso não quer dizer que Abraão não errou durante a sua caminhada. Mas ele demonstrou a sua fidelidade, dia após dia, confiando no Senhor. Outra coisa que enfatiza bastante a questão da fidelidade. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. O que isso significa? Significa que eu e você, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nascemos de novo por meio de Cristo Jesus, nós somos plenamente capacitados para sermos fiéis em todas as coisas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o oposto de fidelidade, meus irmãos, é a infidelidade. Apesar de sermos infiéis, muitas vezes, para com o nosso Deus, Deus continua sendo fiel. E Paulo fala isso também em Romanos, capítulo 3, versículo 3. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Não. A nossa infidelidade não é capaz de mudar esse atributo de Deus. Não é capaz de mudar o Deus presente, o Deus que é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, em nossas vidas, meus irmãos, nós somos chamados a todo momento a sermos fiéis à verdade, à palavra de Deus, a sermos fiéis nos nossos relacionamentos, e dessa maneira nós refletimos o caráter de Cristo. A fidelidade de Gaio é evidente aqui. A fidelidade de Gaio à verdade era visível em seu serviço. Essa atitude mostrava que Gaio era um cristão maduro na fé. Somente crentes maduros confiam no Senhor. Você tem confiado no Senhor? O serviço indiscriminado revela a nossa confiança no Senhor. Então, o que significa o serviço indiscriminado? Aqui fala que ele ajudou os irmãos, Ele foi fiel no que estava fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos, apesar de serem estrangeiros. Então, ele não olhou para a condição daqueles irmãos. Ele não olhou se eles eram de outra nacionalidade, de outro lugar, mas ele simplesmente cumpriu em obediência à palavra de Deus. Ele cumpriu em ajudar aqueles irmãos. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10, contribui para esse pensamento também. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, meus irmãos,
Gaio não estava em situações perfeitas, não estava em situações plenas aqui. No texto, mais para frente, né, ele falará de uma oposição que Gaio estava sofrendo por parte de um irmão específico. E eu não vou falar agora, porque o próximo presbítero, irmão Cédric, irá examinar esse estudo, né, examinar esses versículos, e irá expor aqui a igreja. Mas nesse momento nós não falaremos ainda de oposição, mas falaremos do amor de Gaio através do seu serviço a esses irmãos. Então, aqui nesse texto de Gálatas, ele fala que a primeira oportunidade que nós tivermos, nós devemos fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Gaio não olhou se aquele irmão estava fazendo mal para ele ou não. Ele não olhou se aquele irmão estava em oposição para ele. Simplesmente ele cumpriu a sua obediência para com o Senhor. Ele foi fiel à verdade. E ele sabia, ele confiava no Senhor, ele sabia que Deus estava no controle daquela situação. E isso traz para nós algumas aplicações para a nossa vida. As circunstâncias não devem definir quem somos, mas sim a verdade. Gaio se mostrou fiel, independente da situação. Independente da oposição que ele estava tendo ali, naquela igreja, ele continuou sendo fiel. Então, as dificuldades que estavam ao seu redor, não definiu a sua conduta, mas ele continuou em obediência. Nós temos sido restritos com as pessoas a quem nós demonstramos o amor de Cristo. Essa é outra aplicação para a nossa vida. Porque aqui na palavra de Deus fala que Gaio amou aqueles irmãos, ajudou aqueles irmãos, mesmo sendo desconhecidos. Então, nós somos levados, muitas vezes, a ajudar somente aqueles que estão no nosso círculo de amizade, os irmãos da igreja, talvez os irmãos do grupo de vida, mas a palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer o bem a todos. E muitas vezes no nosso trabalho, em nossos relacionamentos fora da igreja, nós temos pessoas que se opõem a nós. Nós devemos também fazer o bem a essas pessoas. Por quê? Porque Cristo é exaltado com a nossa conduta. Outro ponto importante é que não existe fidelidade sem abnegação, sem desprendimento, sem ambição egoísta. Aquele que é fiel muitas vezes envolve fazer coisas desconfortáveis. Então, para que você seja fiel, é um fruto do Espírito Santo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa depender de Deus para que você possa matar aquela vaidade que está dentro de você, o orgulho que está dentro de você, para que você possa, então, servir os outros. Aquele que é fiel cumpre o seu chamado com alegria, sem murmurações. Gaio poderia ter se queixado a João devido à oposição que enfrentara. No entanto, confiou no Senhor e serviu com alegria. Aqui, meus irmãos, Gaio demonstrou o amor dele a esses irmãos que ele recebeu. E mais para frente nós falaremos sobre hospitalidade, sobre o amor que ele ofereceu a esses irmãos, tratou muito bem. E Gaio poderia ter se queixado a esses irmãos, falado: olha, eu estou tendo essa dificuldade aqui. Eu estou realmente no limite. Mas não, Gaio não se queixou. Aquilo que os irmãos falaram a João não foram coisas negativas da igreja, mas aquilo que foi enfatizado foi a fidelidade, o caráter de Gaio, que exaltava o nome de Cristo, e aquilo fortaleceu a igreja. E nós passaremos agora para o segundo tópico. O testemunho de servir em amor motiva a igreja ao atender às necessidades dos irmãos. Do versículo 6 ao 7. Eles falaram à igreja, acompanhe na sua Bíblia, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma aos gentios. Então, meus irmãos, ficou claro a esses irmãos que foram ajudados, a esses irmãos que foram abençoados, que Gaio foi um instrumento nas mãos de Deus
para abençoá-los naquele momento. E essa é a soberana vontade de Deus, é a providência de Deus. Aqueles irmãos que saíram também de Éfeso, em rumo à igreja de Gaio, também estavam confiando no Senhor, porque eles não sabiam se iriam encontrar alguém que o recebesse com hospitalidade, com amor, com fidelidade à verdade. Então, esses irmãos reconheceram que foram tremendamente abençoados, né, pelo serviço, pela vida desse irmão. E no versículo, logo no começo, ele já fala, João fala, eles falaram à igreja inteira, imagine uma assembleia de irmãos, sabendo dessa conduta de Gaio. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. E esse amor chamou atenção. O amor mencionado aqui é o amor que no grego se chama agape. O mesmo amor usado em Mateus 24, versículo 12 ao 13, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nos últimos dias, né, os homens, né, se tornarão mais maldosos, e a maldade do mundo esfriará o amor de muitos. Esse amor que ele está falando aqui, o amor sacrificial, o amor que se doa pelo irmão, o amor que nega a si mesmo, o amor que considera os outros superiores a si mesmo, esse amor se esfriará, e é o amor agape. Outro versículo também, onde o Senhor Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o mesmo amor demonstrado aqui pelo irmão Gaio. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, esse amor deve estar no centro da igreja. O amor que se sacrifica, o amor que pensa no próximo, que toma as necessidades dos outros, que supre as necessidades dos outros, que considera os problemas dos outros e toma para si. Esse é o amor que Gaio estava demonstrando por esses irmãos. E João reforça não somente isso, mas ele reforça que Gaio deveria continuar cuidando desses irmãos de maneira agradável ao Senhor. Olha o que diz aqui no versículo: você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. E eu gosto muito das outras versões, que diz que ele deveria cuidar desses irmãos de maneira digna de Deus. De maneira digna de Deus. E nós temos outros versículos que contribuem para esse entendimento. Colossenses 1:10, Paulo vai dizer: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Filipenses 1:27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses 2:12, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, sempre que você vê de maneira digna de Deus no Novo Testamento, significa a excelência de Cristo naquele lugar, naquelas pessoas, naquela igreja. Então, João motiva Gaio a servir, a cuidar desses irmãos de maneira digna de Deus, de maneira excelente. Não somente o necessário, mas mais do que o necessário, Gaio deveria suprir aqueles irmãos. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Esse nome é aquele que está acima de todos os nomes, que Jesus recebeu de Deus. Nome era a designação judaica para Deus. Os judeus faziam isso com receio de pronunciar a palavra sagrada Yahweh.
Então, João, como fala para uma comunidade judia que se tornou cristã, então eles entendem muito bem quando ele fala o nome. O nome significa que eles tinham esse respeito, esse receio de falar o nome Yahweh. Foi o amor a Jesus Cristo a principal razão que motivou aqueles irmãos a saírem em viagem missionária. O nome de Jesus Cristo é uma das maiores motivações da Igreja Apostólica. Então nós vemos vários exemplos de irmãos missionários, pastores, irmãos que se dedicam na obra. E na palavra de Deus nós vemos que pelo nome, Paulo, que antes era perseguidor da igreja, se tornou apóstolo dos gentios. Aquele que antes era perseguidor passou a ser perseguido, passando por diversas dificuldades, diversas tribulações. Por causa do nome, cristãos do primeiro século foram martirizados, lançados às feras, usados como tochas humanas por Nero. Por causa do nome, hoje missionários muitas vezes têm suas famílias em risco de morte, por conta da fé que eles professam em Cristo Jesus, devido a essa intensa perseguição. Jim Elliot, certa vez, disse que não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Foi pelo nome que Jim Elliot e outros missionários foram pregar o evangelho ali no Equador, e ali eles foram brutalmente assassinados. Seus corpos foram jogados no rio. Eles morreram à lança, né? Por meio da lança, por conta de uma tribo que se localizava ali. E a sua família, a irmã de um dos missionários e a viúva Elizabeth Elliot, elas entenderam que deveriam continuar a missão de Jim Elliot e os seus amigos missionários, seus irmãos. Tempos depois, eles voltaram àquela aldeia, pregaram o evangelho, e um dos assassinos, um dos índios que estavam ali no assassinato daqueles irmãos, se converteu e entregou sua vida a Cristo. Então, Deus é fiel, de acordo com a sua boa vontade. Deus coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. E Ele colocou no coração dessas irmãs para que voltassem lá e pregassem o evangelho. Então foi por causa do nome que os nossos irmãos se colocam diante de dificuldades, confiando inteiramente no Senhor. Apocalipse 22:13 diz que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E em João vai falar que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, por causa desse nome, meu irmão, não há motivação maior em servir o nosso Senhor do que o nome de Jesus Cristo. Não há motivação maior de nós estarmos aqui congregando, demonstrando, amando uns aos outros, se não for por causa desse nome. Trazendo para a nossa vida, meus irmãos, devemos agir com generosidade aos irmãos que necessitam de ajuda. Devemos ir além, assim como João motivou Gaio. Devemos ir além e conduzir uns aos outros de maneira digna e agradável de Deus. Devemos evitar de todas as maneiras dar às sobras aquilo que seria descartado, aquilo que eu não quero mais. Devemos colocar-se no lugar, dar o melhor àqueles que doaram as vidas para a promoção do Evangelho. E é assim na obra missionária, não há garantias que haverá ajuda, mas o Senhor está ali a todo tempo, ajudando, auxiliando e levantando irmãos valorosos como Gaio. Assim como no pastorado também, muitas vezes parece que você está sozinho. Talvez pela falta de maturidade em os irmãos compreenderem que todos servimos a um só Senhor, que estamos todos no mesmo barco. Por isso, a importância de cada um de nós nos envolver com a obra missionária. Se não temos condições de ir às nações,
nossos irmãos missionários devem contar com as nossas orações, com o nosso sustento e com a hospitalidade que nós temos, que podemos dar a eles. Então, nossa igreja aqui está em tempos de campanha missionária. E nós somos desafiados, meus irmãos, a fazer além daquilo que nós podemos fazer. De acordo com a nossa condição, é claro. Mas devemos dar aquilo, tratar os nossos irmãos que estão em outras nações de maneira digna do Senhor. Então, isso serve para nós como uma reflexão. Será que eu tenho dado somente aquilo que sobra, aquilo que eu não sou desafiado? Então, que isso venha a nos confrontar e realmente fazer aquilo que é agradável a Deus, assim como João falou a Gaio. Passando para o terceiro tópico, irmãos, o serviço cristão fortalece a igreja ao promover a verdade, como devemos agir. É, pois, o nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, João irá enfatizar aqui agora a questão da hospitalidade, a questão do amor que Gaio teve por esses irmãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1 ao 2, diz que seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Isso apontando para o Antigo Testamento. Se não fosse a hospitalidade, não acolheriam os anjos. Não seriam participantes ali de momentos importantes da palavra de Deus. Em obediência aos ensinamentos das Escrituras, Gaio cuida dos viajantes. O missionário itinerante dependia da hospitalidade de outros crentes. Por isso, Paulo pede a Filemon que prepare um quarto de hóspedes para ele. Paulo também fala a Filemon, prepare um quarto de hóspedes. Então, tudo isso enfatizando a hospitalidade ali no Novo Testamento. Eu me lembro muito bem, no início da minha caminhada, né, antes mesmo de ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, em 2003, eu morava em Rondônia e fui até Cuiabá fazer o pré-vestibular. E lá foi o primeiro contato que eu tive com igreja evangélica, né? Lá eu fui muito bem recebido pelos irmãos. Os irmãos realmente demonstraram a hospitalidade. E ali eu fiquei morando, né? Hospedado ali na igreja, embaixo da igreja, né? A igreja era embaixo, as salas embaixo, e em cima era o salão. Então eu fiquei morando ali por um mês, junto com um amigo meu que foi fazer vestibular também. Então ali Deus já estava trabalhando na minha vida, já estava abrindo os meus olhos. Mas foi de forma gradativa, né? Os irmãos demonstrando seu amor comigo, eu que era estrangeiro, desconhecido, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu me senti muito amado. No entanto, o coração do ímpio é duro, né? E eu passei vários anos ainda visitando a igreja, mas ainda sem crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor foi misericordioso em minha vida. E eu me lembro muito bem disso, da hospitalidade dos irmãos que me acolheram. Eu morava muito distante, tinha que pegar 2 ônibus para chegar até a igreja. Então tudo isso eu lembro com muito carinho e lembro do amor de Cristo na vida daqueles irmãos. E o significado de hospitalidade, meus irmãos, no grego, significa amor aos estrangeiros, xenofilia. E o oposto seria xenofobia, né? Que é a oposição aos estrangeiros. Em 1 de Pedro 4,9, Pedro novamente fala sobre hospitalidade. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não fique reclamando do seu hóspede, mas sejam mutuamente hospitaleiros. Durante a maior parte da história, os israelitas foram seminômades e não tinham residência permanente. Viviam como errantes em tendas. Em decorrência disso, estimavam altamente a hospitalidade. Uma das grandes virtudes do amor é a hospitalidade. E nós podemos ver isso na vida de José e Maria, ali no nascimento de Jesus, onde eles
não tiveram essa hospitalidade. Não havia espaço para ele ali na hospedaria, né? Nós também vimos na segunda carta de João que essa hospitalidade precisava ser mais criteriosa. Por quê? Como tudo na vida, há algo ruim, há algo pernicioso. Alguns irmãos, falsos mestres, estavam se infiltrando ali, se aproveitando dessa hospitalidade para disseminar as suas perniciosas heresias. Nesse caso, os crentes não deveriam receber esses preguiçosos ou pregoeiros da mentira em suas casas, para não se tornarem cúmplices deles. E nós tivemos um exemplo recente, né? Na segunda carta de Tessalonicenses, o pastor pregou, ali no capítulo 3, tinham alguns irmãos que não queriam trabalhar, né? Irmãos que ficavam de casa em casa, né? Almoçava aqui, aí fazia um lanche ali, depois jantava ali. Só que, o que acontecia? Esses irmãos ficavam ali, demoradamente, fofocando, né? Colocando coisas ali nas casas que traziam divisão para a igreja. Então, o irmão deve ser hospitaleiro, sim, mas ele deve também ter o discernimento com relação a esses irmãos. Esse era um tema tão preocupante, meus irmãos, que o autor da Didaquê, Ensinamento dos 12 Apóstolos, né, ele falou sobre isso, né? Olha o que ele falou: que todo apóstolo que vem até vós seja recebido como o Senhor, mas que ele não fique mais do que um dia, ou, se necessário, 2. Porém, se ficar 3 dias, ele é um falso profeta. Na primeira carta de João, João explica que amar, ele relaciona, né? Ele faz essa relação que o amor tem a ver com socorrer os carentes e os necessitados. E aqui na terceira carta, João enfatiza que o amor tem a ver, está ligado intimamente com a hospitalidade. Então, a hospitalidade, meus irmãos, deve ser uma atitude prática de todos nós. Assim como a fidelidade é um fruto do Espírito Santo, a hospitalidade é um mandamento dos apóstolos para que nós tenhamos na nossa vida cristã, para que pratiquemos e para que coloquemos em serviço, em amor uns aos outros. Então, será que a hospitalidade refere-se somente a receber uma pessoa na sua casa? A hospedar uma pessoa na sua casa? Não. Nós podemos praticar a hospitalidade quando nós comemos alguma coisa juntos, quando nós nos reunimos ao redor de uma mesa, quando aquele irmão que você não conhece muito bem na igreja, você leva para sua casa e ali vocês passam a conversar sobre coisas que usualmente vocês não conversariam na igreja. Tudo isso é uma demonstração de hospitalidade. E eu gosto muito quando nós temos aqui na igreja o junta-panelas, né? Porque às vezes nós caímos com umas famílias que nós não temos muita convivência, né? De outros grupos. E eu acho muito interessante isso, porque ali ao redor da mesa nós sabemos de problemas também, sabemos de coisas que nós jamais imaginaríamos, coisas vantajosas, né? Coisas boas. E isso é maravilhoso, porque isso significa comunhão, significa amar uns aos outros. Então, essa hospitalidade, ela fortalece os relacionamentos e glorifica o Senhor, tendo o Evangelho no centro. Com isso, temos a oportunidade de evangelizar, orar pelas dificuldades uns dos outros e nos alegrarmos com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. É uma ótima ferramenta também para evangelismo. Muitas vezes nós moramos anos na nossa casa, no mesmo bairro, mas nós não conhecemos o nosso vizinho, não sabemos das suas necessidades. Nós não nos colocamos à disposição. Às vezes um simples pudim que você faz e entrega ali para o vizinho já é uma abertura para você falar do Evangelho. Tudo isso é hospitalidade. Significa ter amor ao estrangeiro. E deve estar bem claro em nossas vidas, né, para que nós possamos praticar. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ensine a fazer o bem, a amar uns aos outros, a sermos hospitaleiros uns com os outros
e, dessa forma, a excelência de Cristo, né, a forma digna de Deus, possa estar evidente em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Pai, de diversas maneiras, Senhor. E que o Senhor possa fazer com que nós cumpramos, ó Pai, a tua palavra em obediência, Senhor. Que possamos demonstrar fidelidade, Pai, à tua verdade, Senhor. Dia após dia, Senhor. Que isso seja fruto do teu Espírito, não algo que seja das nossas próprias forças, das nossas próprias obras, mas que na dependência do Espírito Santo nós possamos ser um pouco mais parecidos com o Senhor. Possamos demonstrar o teu caráter, Senhor, nas diversas áreas de nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.